se fala sobre intolerância a glúten. Mas você sabe quais alimentos contêm glúten e o que isso quer dizer? Quem tem intolerância a glúten tem a chamada doença celíaca e precisa seguir uma dieta rigorosa com restrições alimentares. Estão com a gente o Vander Souza, pai da Nicole, de 18 anos, que também está aqui, e a gastroenterologista pediátrica Soraya Tarran. Doutora, afinal, o que é a doença celíaca? A doença celíaca é uma doença imunomediada que acarreta uma intolerância permanente ao glúten em indivíduos que têm uma predisposição genética. E o que é o glúten, afinal? O glúten é uma fração proteica, né, existente no trigo, cevada, centeio, e ele acaba sendo tóxico para os indivíduos que têm essa predisposição genética e ele pode desenvolver, então, fazer como se fosse um ataque mesmo, uma autoimunidade, o próprio indivíduo começa a liberar substâncias autoimunes que levam a um processo inflamatório que lesa o intestino desse indivíduo, né? E então o intestino lesa as vilosidades intestinais. O intestino geralmente ele tem as vilosidades no formato de dígitos para absorver os alimentos. E na doença celíaca, o que acontece? Há uma atrofia dessas velocidades, há um processo inflamatório que vai diminuir, então, e isso acarreta várias consequências para a pessoa que tem doença celíaca. Vander, a Nicole tem a doença celíaca, né? Os sintomas devem ser bem severos. Com que idade vocês descobriram a doença da Nicole e quais os sintomas que apareceram? Bom, a gente descobriu por volta do primeiro ano de idade, entre o primeiro e o segundo ano. Começou quando a gente introduziu a alimentação com glúten, sem saber exatamente do que era a doença celíaca. E ela começou a apresentar vômitos e diarreia. Nossa. Basicamente. E aí foi fácil fechar o diagnóstico? Vocês procuraram um especialista? A primeira coisa que a gente fez foi procurar a pediatra dela. Naquela época, a doença celíaca ainda não tinha um grande alcance com os profissionais e ela diagnosticou como refluxo gastroesofágico. Olha só. Começamos a tratar ela como refluxo. E não surtia efeito, ela continuava mal. Os remédios não surtiam efeito, vários tratamentos. E aí ela começou a perder peso, entre 1 e 2 anos, aqueles sintomas de desnutrição começaram a ficar mais proeminentes, né? E quanto tempo demorou para fazer o diagnóstico dela? Bom, quando a gente foi obter uma segunda opinião com um gastroenterologista pediátrico aqui de São Paulo, ele já nos avisou imediatamente que era a doença celíaca, né? Que para nós era novidade. O que é isso, né? Hoje a Nicole deve ter virado uma expert no assunto, sim, né? Com certeza. Já sabe exatamente o que você pode comer e o que não pode comer. Porque o tratamento é só restringir esses alimentos, Nicole? Basicamente é a dieta mesmo. E eu acho bom que eu descobri muito cedo, né? Então, todos os meus familiares, meus amigos já sabem. Então, eles já tomam todo o cuidado com a contaminação cruzada, que é um problema também. Porque não é só tirar o glúten. Você tem que tomar cuidado com compartilhar utensílio, que senão pode ficar traços de glúten que podem contaminar outro alimento. Nos talheres, por exemplo? Nos talheres. E já aconteceu, às vezes, ou você ter vontade de comer alguma coisa que você não pode, daí você come e você realmente passa mal? Ou você consegue se controlar? A questão de vontade eu não tenho tanto, porque como eu cresci com isso, eu não fui apresentada para certos alimentos, né? Então, eu não sinto falta de nada. Mas aconteceu de comer sem querer e aí eu passo mal mesmo. Soraya, porque hoje com a Nicole é mais fácil porque ela entende o motivo, né? Mas quando é criança é difícil, vai para uma festinha, né? Ou no lanche da escola. E aí não tem jeito, né? Os pais têm que orientar todo mundo para não dar glúten, né? Sim, sim. É super importante quando é feito um diagnóstico de doença celíaca, é confirmado esse diagnóstico, que
o médico faça uma carta para a escola, né? Geralmente a gente acaba fazendo uma carta para a escola. Existem alguns manuais de doença celíaca que orientam os professores, né, de como lidar com essa criança celíaca, porque assim não é para excluir, por exemplo, na hora do lanche. Já tive paciente que era excluída. Na hora do lanche tiravam ela para uma outra sala e não é isso. Né? Ela pode comer seu lanche sem glúten junto com os outros. Você tem que ter uma supervisão. Tem a questão da massinha, que é feito às vezes com farinha de trigo. A massinha então, de brincar. A massinha de brincar, só de encostar modelar. e de repente passa a mão na boca. Então você pode ter uma ingestão. Então, agora, isso... Mas o diagnóstico, como que ele é feito? Existe um exame específico ou é clínico pelos sintomas? São exames, primeiramente, existem a triagem para a doença celíaca, que é realizada mediante exames de sorologias. Nós temos três exames de sangue, que você faz a sorologia para a doença celíaca. E daí, quando essa sorologia é positiva, daí é imperativo, eu queria deixar bem claro que a Nicole passou por esse processo, fazer a biópsia de intestino delgado. E na biópsia de intestino delgado, ela vai mostrar isso que eu te falei, essa característica que também confirma o diagnóstico de doença celíaca, porque muitos fazem a sorologia, dá positivo e já tira o glúten. Não, é muito importante confirmar com a biópsia. Então, depois do intervalo, eu vou querer saber o que a Nicole gosta de comer. O nosso papo continua daqui a pouco. A gente recebe uma nutricionista com dicas aí de como comer pão, macarrão, bolacha. Fique com a gente. Estamos de volta com o Momento Papo de Mãe. O assunto é doença celíaca e eu vou conversar agora com a Karen Paciulo, que é nutricionista funcional, né, Karen? Isso mesmo. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E a Karen trouxe aqui vários alimentos que ela vai dar dicas para quem tem a doença celíaca, né? São alimentos sem glúten. Isso, são alimentos sem glúten. Porque quando a gente fala no glúten, parece que tudo tem glúten e a pessoa doente fica sem opção, mas não é? Não, de forma alguma. Tem Então, bastante opção, sim. O que tem aqui? Conta pra gente. Então, aqui eu trouxe alguns alimentos que eu acredito serem saudáveis, independentemente de glúten ou não, porque isso ocorre muito, né? Na doença celíaca, o celíaco vai atrás de produtos industrializados que não contêm glúten, mas nem sempre são saudáveis, tá? Então, para a criança, é importante manter uma alimentação saudável, né? Que seja sem glúten, mas que também tenha uma proposta saudável. Eu trouxe aqui uma panqueca de banana. Então, para criança, super legal, né? Para levar de lanche na escola. Essa panquequinha é feita com aveia sem glúten. Então, é importante olhar a aveia porque ela tem contaminação cruzada por glúten. Então, algumas marcas não têm glúten na composição, tá? Então, tem que ficar atento ler o ao rótulo. Para tudo, né? Acho que o celíaco, ele tem essa consciência, os pais, né, de criança celíaca, que tem que ler o rótulo independentemente do produto. Mas, no caso aqui, é uma aveia sem glúten, feito com banana e ovo, pode pôr cacau, pode pôr canela. Aqui é a tapioca. Isso, a tapioca que é a farinha do polvilho, né, da mandioca. Então, tem muita gente que tem dúvida, né, o que tem glúten e o que não tem. Então, tapioca não tem glúten, tá? Agora, se for comprar industrializada, dá uma lidinha no rótulo para ver se não tem contaminação cruzada. E com tapioca dá para fazer outros Inúmeras alimentos. coisas, Pudim, dá para fazer, né? sim, tem receitas inúmeras com a farinha do polvilho. Inclusive pão de queijo, né, é uma opção, só que cuidado com os industrializados, porque muitos têm contaminação, mas a receita original não tem. Frutas todas Gente, estão liberadas. sim, frutas todas, e deve fazer parte da alimentação da criança, né, celíaca, porque já que a absorção é prejudicada, a gente precisa ofertar um maior aporte de nutrientes, né, de micronutrientes. Você come bastante fruta, Nicole? Sim, gosto. Sempre é um lanche fácil, né, sem glúten, então tô sempre comendo. Bom, o que mais? Conta. Aqui eu trouxe biscoito de polvilho, que na sua receita original também não deve conter glúten, sempre olhar o rótulo, mas a maioria dos produtos que eu vejo industrializados não contém glúten, que é uma opção de lanche. Ovo mexido, gente, proteína, super importante na alimentação do celíaco, né? Então aqui um ovinho mexido. A batata doce, as raízes, elas são bem interessantes para fazer várias receitas, tá? Então eu trouxe como exemplo a batata doce, que é possível também, bem versátil para receitas aí Até na para alimentação. substituir a farinha. Sim, em bolos, em receitas de tortas, a gente usa bastante.
E aqui as castanhas, que são também uma opção de farinha, tá? A gente encontra hoje farinha de amêndoa, farinha de caju, e a gente consegue elaborar bolos, por exemplo, eu não sei se ela faz receitas assim, né? Com farinhas de castanhas. Pães também? Também, pães também. E aqui por último? Aqui eu trouxe um mingauzinho para criança, né, pequena, acho que é legal também, feito com leite vegetal, mas pode ser o leite, se a criança não tiver nenhuma intolerância também. Com aveia sem glúten, ou pode fazer também com amido de milho. E, Karen, leite não tem glúten, né? Não, o leite não tem glúten, mas o leite tem a lactose e tem as proteínas do leite que são de difícil digestibilidade. Então, para o celíaco, pode ser que cause uma sensibilidade maior na digestão. Aí a gente acaba recomendando o leite vegetal, leite de amêndoa, leite de aveia. Tá ótimo. Muito obrigada pelas suas dicas, obrigada. pelas receitas. Obrigada. Você quer deixar suas redes sociais? Sim, @Karen Paciulo, Karen com I, Paciulo, é o meu perfil pessoal, né? E tem o da minha empresa, que eu trabalho com refeição saudável e orgânica, Duas Marias Orgânico. Tá ótimo, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada. Roberto. Olha, Mari e Karen, eu como muito essa panqueca de banana. E, Nicole, qual receita, qual dica que você pode dar que você gosta de comer, que você faz na sua casa? Eu gosto bastante de tapioca, sempre como bastante. E pão de queijo, eu acho que é uma forma bem fácil de substituir o pão, né? Mas hoje existem muitas farinhas que você pode usar, que nem a nutricionista falou, farinha de arroz. Então é muito amplo hoje. Eu me restringo de nada. Você assim. pode fazer tudo, Eu como pão, pizza, bolacha, macarrão. E Wander, aí a família toda tem que mudar a alimentação de casa? De preferência, sim, né? Por um tempo a gente não fez essa eliminação total do glúten em casa, mas por conta da contaminação cruzada, que realmente é muito importante a gente evitar, e pelo bem-estar da nossa filha, a gente optou por também, em casa, não ter nenhum vestígio de glúten, né? Eu fico bem mais tranquila de poder pegar um garfo, uma coisa, sem me preocupar, sabe, com isso. Mais fácil, facilita Porque a sua vida. Quando eu estou em outros lugares, eu estou sempre lavando a mão, porque eu posso encostar numa coisa que pode ter algum traço. Olha, e chegou o momento do nosso papo de rua. Olá, meu nome é Diego, minha profissão é técnico de radiologia. Eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da alimentação para crianças autistas. Se tem mesmo um fator comprovado cientificamente que altera o comportamento deles, a questão do glúten, lactose, caseína, esses fatores, entendeu? Se altera mesmo o comportamento deles e tem relação com o autismo. Você só vai tirar o glúten de um autista se ele fizer a triagem para a doença celíaca e a confirmação na biópsia que ele é celíaco. Senão, não é para ficar tirando nada. Até porque os autistas, parcela deles, eles podem ter uma seletividade alimentar. E a hora que você restringe mais alimentos, você pode comprometer o autista do ponto de vista nutricional. Tá legal. Olha, muito obrigada pela participação de vocês, Wander, Nicole, muito obrigada por dividir as histórias de vocês com a gente. Tem rede social para deixar, Wander, Nicole? Eu tenho um Instagram que eu coloco as coisas que eu como no dia a dia, então quem quiser saber mais como é a vida de um celíaco é @nicole.glutenfree. Que bom, vai ajudar muita gente. E Soraya, muito obrigada pelas orientações. Tem site para deixar? O site que eu gostaria que as pessoas entrassem em contato, para os celíacos nós temos o site da ACELBRA, que é a Associação dos Celíacos Brasileiros, e da FENACELBRA, que é a Federação Nacional dos Celíacos Brasileiros. E também deixar aqui o site do Hospital Infantil Sabará, né, o hospital onde eu trabalho, e onde nós temos gastroenterologistas lá, um núcleo de doença celíaca, e estamos aptos a atender esses pacientes. Obrigada. Tá ótimo, muito obrigada. Então fica aí como dica todas essas receitas da Nicole, que eu fiquei curiosa para saber se coloca a receita lá. Sim, também. Que bom. Olha, o Momento Papo de Mãe terminou, mas nas redes sociais o papo nunca para. Até a próxima.